edições do primeiro debate do segundo turno é aqui no seu canal Futebol. Eu sou Divino Guimarães, curta, comenta, compartilha o vídeo, se inscreva aqui no canal para informações e notícias concretas das eleições 2022. Sem mais delongas, vamos lá, galera, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Pessoal, só finalizando aqui um pedacinho do último trabalho nosso aqui, do último trabalho que trouxemos aqui para vocês, galera, é o seguinte, pessoal, lembrando também que o desastre continuou também com o Mourão, quem não acompanhou, o Mourão retornando àquela questão do STF, pessoal, o Mourão falando da questão de aumentar o número de ministros do STF, foi mais um desastre da semana anterior de Bolsonaro, concorda ou não, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Vamos lá, pessoal, falando do debate, galera, continuando falando do debate, pessoal, o debate em especial, a impressão que fica, galera, é que o Bolsonaro não consegue realmente galgar mais votos. Ele está ali estagnado. Por quê? Porque a questão da corrupção que ele fala no debate já é uma questão que já está superada. Se ele fala da questão da corrupção, o Lula contra-ataca. Se ele fala, por exemplo, do petrolão, o Lula vai falar dos imóveis do dinheiro vivo. Se ele fala, por exemplo, da questão lá de quando a Dilma vendeu Passadina, de quando teve toda aquela situação, o Lula vai pegar e vai falar agora do orçamento secreto. Então fica esse embate está esgotado. E quando vai para outros assuntos, por exemplo, quando vai para a parte da educação, quando vai para a parte da saúde, Bolsonaro fica com o assunto esgotado. Ele só fala de Auxílio Brasil, Auxílio Brasil, auxílio, auxílio, auxílio. E o Lula tem outro repertório, pessoal, tem um repertório maior. Concordam ou não, galera? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Mas a verdade, pessoal, é o seguinte, a grande novidade, a grande surpresa, assim, entre aspas, né, galera? Surpresa entre aspas. Para o lado de Bolsonaro, uma notícia positiva foi o Sérgio Moro, né, galera? Foi o Sérgio Moro que, enfim, se mostrou totalmente como ele é, a verdade é essa, né? Ele se mostra como ele é, ele não consegue esconder, e tudo aquilo que os advogados do Lula vinham lá atrás falando de Sérgio Moro, a questão da parcialidade de Sérgio Moro, ficou comprovada, galera. Quer queira, quer não, vocês podem discordar também ou não, enfim, aqui é democracia. Mas ficou comprovado, o Sérgio Moro, se ele quisesse se desgarrar dessa imagem, se ele quisesse ser uma opção, uma terceira via, como se diz, de fato, ele poderia ter tomado essa atitude lá atrás, não agora. Agora ele vem realmente comprovar que tudo aquilo era verdade, que o julgamento foi todo anulado por causa dele mesmo, dele próprio Sérgio Moro, pessoal. Ele agiu sim com parcialidade, vem agindo com parcialidade, haja visto que o próprio Sérgio Moro, vejam bem, o próprio Sérgio Moro, vocês acompanham, temos registro, o próprio Sérgio Moro disse que Bolsonaro não servia para ser presidente. Isso mesmo, ele abandonou o governo, ele saiu do governo como grande ministro da Justiça exatamente com essas palavras: Bolsonaro não serve para ser presidente. Isso mesmo, foi assim que ele saiu do governo e agora ele retorna, como se diz, lambendo as botinas de Bolsonaro. Curiosamente, no intervalo do segundo para o terceiro bloco, mais de 3 minutos, só deu Sérgio Moro falando com Bolsonaro. Não deu mais ninguém. O Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, ficava lá o tempo inteiro falando para o Bolsonaro olhar para a câmera e, enfim, quem dava mais conselhos era ele, como o Fábio Faria e também o Ciro Nogueira, como sempre, como sabemos já, né, que são os principais interlocutores aí de Bolsonaro, os principais assessores que comandam aí a campanha de Bolsonaro. Mas o Sérgio Moro tomou ali a frente e ficou lá falando com Bolsonaro, e quando voltou do intervalo vimos a questão do petrolão vindo ao ar, vindo à tona, toda a conversa de petrolão, a conversa de corrupção, enfim, que é um papo também que já sabemos, pessoal, fica saturado, né? Fica saturado quando se fala de proposta, quando se fala de escolas, quando se fala de universidades, o Bolsonaro não consegue debater com o Lula. Essa que é a verdade, ele vai falar de Venezuela, ele vai falar de Bolívia, ele vai falar desses países da América Latina, tendo em vista, principalmente, vocês que acompanharam o debate, se vocês não acompanharam, pessoal, foi um debate diferente, um debate muito elogiado pela TV Bandeirantes, né, comandou aí, enfim, mas foi um debate muito interessante. Por quê? Porque os candidatos, eles ficaram soltos, pessoal. Não é como antes, que ficavam ali atrás do púlpito e tal, não, ficaram soltos, ficaram livres, poderiam se aproximar um do outro, poderiam se aproximar mais e mais das câmeras, e assim foi o debate. Então, teve um primeiro embate de 15 minutos livres para cada um, e no final teve também um segundo embate. Nesse segundo momento, o Lula se perdeu um pouco no tempo. E o Bolsonaro ficou com um tempo livre de mais de 6 minutos. Impressionante, pessoal. De 15 minutos
O Lula falou, discorreu sobre os seus assuntos, enfim, e Bolsonaro ali no final ficou com mais de 6 minutos. E em vez dele aproveitar ali aquele tempo para poder, mesmo que fosse atacar o Lula, né, ele não soube aproveitar, ele ficou falando de países, Nicarágua, ficou falando de Venezuela, ficou falando desses países da América Latina e se perdeu ali, passou-se muito tempo, ele se perdeu, enfim. E no final ainda acabou o Lula conseguindo, nesse período que ele ficou falando 6 minutos, o Lula conseguiu um direito de resposta. O direito de resposta correspondente no debate sempre é 1 minuto, independente da TV. É padrão, isso é de praxe, é 1 minuto, e no final o Lula teve a palavra. Antes das considerações finais de 1 minuto e meio, o Lula teve esse direito de resposta, respondeu muito bem o Bolsonaro, a questão ali do Bolsonaro, e teve a última palavra. Essa aqui é a verdade, o Bolsonaro se atrapalhou no debate, foi uma coisa assim, essa questão do filho dele falando com ele, chamando a atenção dele para ele olhar para a câmera, foi muito curiosa. Teve a questão da tosse, né? Quem não se lembra, quem não assistiu o debate pode acompanhar, pessoal. O Bolsonaro teve um momento lá que ele ficou um pouco nervoso, aparentemente ficou nervoso, não sabemos dizer com certeza, né, que jamais ele vai falar isso. Ele ficou nervoso e na hora que o Lula indagou ele sobre uma questão, ele simplesmente começou a tossir, entendeu, galera? Então ele ficava saindo ele ficava de braços para trás, ficava engessado, ele ia para frente, ele ia para trás, o cabelo dele teve um momento que se levantou assim, parecendo o Wolverine, uma coisa impressionante. Então, galera, o Bolsonaro, ele se atrapalha nos debates. E isso é uma resposta, inclusive, para lá atrás, quando a gente perguntava em 2018, principalmente, por que Bolsonaro não vai aos debates? Muitas vezes, talvez nem era a questão dele ficar nervoso, que a questão do nervosismo, temos visto, pelo menos, que até que ele consegue se controlar assim, entendeu? Talvez seja a questão do tempo, não sei se é o tempo, enfim, se ele não consegue realmente debater, não é verdade, galera? Talvez seja isso, ou a questão do tempo, ou a questão mesmo que ele não consegue debater ali um confronto direto. Já pelo lado do Lula, pelo lado do PT, o Lula sempre se saiu muito bem, né, galera? Lula já é um macaco velho já em debates, enfim, para quem debateu aí com Brizola, com Paulo Maluf, com Mário Covas, enfim, Lula participou das melhores escolas com Fernando Collor, né? Quem não se lembra? Quem não se lembra lá atrás, o Lula falando que o Collor poderia votar nele, que ele aceitaria o voto de Collor sem problema nenhum, né? Então o Lula se sente muito à vontade. Apesar que teve ali alguns momentos também que a gente deu para perceber que ele ficou um pouquinho desconfortável, mas no final ele se rebolou muito bem, principalmente com este minuto que ele teve de direito de resposta e logo em seguida teve aí as considerações finais. Então foi bem interessante o debate, galera, para a gente ver como vai se portar de agora em diante tanto Lula como o Bolsonaro, né? Já temos aí um movimento forte do Bolsonaro aí pro lado dos sertanejos. Agora o Lula provavelmente intensificará muito mais agora a campanha no Sudeste, Bolsonaro também, mas o Lula mais ainda, que agora na semana passada vimos o Lula visitando complexos, né, no Rio de Janeiro, as favelas no Rio de Janeiro. Ele foi criticado no primeiro turno por não ter visitado ali essa região do povão, essa galera mais necessitadas, digamos assim, pessoal. Foi no Nordeste, muito bem recebido, diga-se de passagem, né? Lula tem uma votação muito expressiva no Nordeste, diferentemente de Bolsonaro, que foi lá e passou vergonha, né? A verdade é essa, ele passou vergonha em Recife, a diferença de público foi muito grande, né? Aquela imagem lá da ponte lotada de vermelho, né? Vermelho com a bandeira do Brasil em cima, é uma coisa absurda, a diferença muito brusca. Então agora eles devem, assim, essa semana principalmente, eles devem focar na região Sudeste, né? O Lula vem conseguindo mais terreno em Minas, mesmo o Bolsonaro com o apoio de Romeu Zema, que é o carrapato dele agora, mesmo assim Lula tem conseguindo crescer ainda mais em Minas. Este apoio da Simone Tebet para o Lula é muito importante, galera. Em São Paulo também, principalmente na capital paulista, temos acompanhado aí, segundo as pesquisas, um crescimento de Lula. E vamos ver, pessoal, continua as eleições das 22 quentíssimas. Eu sou Divino Guimarães, esse é seu canal Xdebom. Todas as notícias, informações concretas, sem fake news das eleições das 22 é sempre aqui. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, divulgue o vídeo aí, galera. Comenta aí com seus amigos, compartilha com seus amigos, para quem gosta de bater aquele papo tranquilo, suave das eleições, sem estresse, sem nada demais, pessoal. Aqui é seu canal de notícias sempre. Eu sou Divino Guimarães. Até nosso próximo encontro. Tchau!